Olá, bom dia. Sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo encontro do grupo de estudos em terapia cognitivo-comportamental breve para o suicídio. Quero escutar vocês se tiveram alguma dúvida sobre o encontro passado, quem já teve a oportunidade de assistir a gravação, ou até mesmo quem estava aqui comigo ao vivo, se ficou alguma dúvida sobre o que foi abordado. A gente parou ali no capítulo 6. Ainda vamos continuar no capítulo 6, nessa primeira parte do nosso encontro, mas deixa eu escutar vocês, se alguém tem alguma dúvida que a gente já possa abordar agora, nesse início. Podem escrever ou podem abrir o microfone e falar comigo aqui. A Rose tinha comentado da questão, né, da estabilização da crise, como é que ela faz isso, né, que a gente não falou, mas a gente vai aprofundar um pouco mais de como podemos fazer essa estabilização. Terezinha, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Quando o paciente ele chega, então, com essa ideação ali mais, né, num período de crise, como que a gente trabalha esse voltar à rotina ou fazer coisas para tirá-lo desse movimento, né, mais negativista, sem parecer, assim, muito motivacional? Porque eu imagino que ele está num período muito doloroso, e aí a gente, mas você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e assim, eu usaria a palavra como convencer, né, eu acho que não é bem a palavra, mas assim, como que a gente faz ele enxergar a importância disso, sem parecer assim, essa psicóloga tá muito motivacional, tá achando que as coisas são assim fáceis e tal. Vamos falar sobre isso agora, no capítulo 6, que vai no mesmo estilo da pergunta da Rose, né? A sua seria, a Rose trouxe mais desse estado mais fora, que seria a crise intensa, e você está me contando de uma ideação que já está ali, uma crise que está começando a subir, né, essa onda, e a Rose, a pergunta dela é como já está tudo assim, chega, precisa ser feito algo. Então, tudo isso a gente vai falar aqui nesse capítulo 6, que eu vou fazer uma costura dele, junto com o capítulo 7, deixa eu só olhar o livro, sim, junto com o capítulo 7 e o capítulo 8, então vocês vão perceber que eu vou indo e voltando, porque o livro, ele traz essa separação, mas ele está falando da mesma coisa, ele só fez separar. Então, eu vou estar indo e voltando, no slide também vai ter uma notinha assim de rodapé, para dizer onde está a página, mas a gente parou ali no capítulo 6, na página 70, onde ele já traz aquele fluxo da fase 1, fase 2 e fase 3, como também tem um fluxo bem interessante que ele coloca dos exemplos. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com o João, mas lá eles têm o John, que é o João deles, tem o Mike e tem a Janice. E eu não sei se vocês prestaram atenção no fluxo que o livro traz que você, pessoa terapeuta clínica, você tem liberdade. O plano, ele tem 12 sessões, mas é você, junto com o seu paciente, que vai perceber por onde é que a gente vai começar em nível da necessidade. Então, alguns exemplos do livro, ele começa com essa ideia de admissão, que seria, para só falar da burocracia, fazer a psicoeducação, e aí sim a gente inicia o acompanhamento. Mas o Mike, ele já vem num estado já de crise, e ele já começa o primeiro encontro com a avaliação narrativa, que nisso ele já está fazendo avaliação de risco, o plano de resposta à crise e o plano para os meios, para a segurança dos meios, que a gente também vai abordar aqui hoje. Então, quem vai dizer é o nosso cliente. Se ele está chegando já em crise, se ele está chegando numa ideação que não está tão frequente nem intensa, então é o cliente que vai dizer por onde é que a gente vai começar nesse plano de tratamento com a TCC. E aí, voltando, a gente volta a lembrar aqui do João, e eu fiz esse resuminho da linha de base dele, junto com, na linha de base não, do modo suicida dele, que seria esse estado já que me indica que essa pessoa está iniciando uma crise. A crise, ela é sempre temporária, ela não é para sempre. E a gente também precisa educar o João para ele saber disso. Tem uma temporalidade. Mas, para a gente reduzir cada vez mais as chances de isso perdurar e te levar para uma tentativa, precisamos fazer ações. Então, a vulnerabilidade de João,
que já é estática, não vai mudar ao longo do tempo, é que o pai dele morreu por suicídio, então ele é um enlutado. Essa é uma informação importante, porque a gente não sabe que contexto foi esse dessa morte, se ele era criança, se ele já era uma pessoa adulta, como foi contado, se ele teve exposição a esse corpo e tudo mais. E ele já fez uma tentativa prévia na adolescência, que a gente também não sabe se foi antes ou depois da morte, desse falecimento e afins. A nível cognitivo, eu não marquei aqui em negrito, mas a cognição que ele traz são esses pensamentos. Ela vai me deixar, e se isso acontecer, não vejo mais sentido em nada, sobre o conflito lá com a namorada dele. Tem o uso de álcool, ele fala que está dirigindo alcoolizado, então temos aí um comportamento de risco, e ele parou com as atividades diárias dele, e aqui é tudo inventado esse caso de João, uma costura com coisas que eu já vi na minha clínica, e a minha mente trabalhando também para criar esse caso. Então, vocês também podem pensar cenários de lacunas, que é as lacunas de que a gente não sabe se João é preto e branco, se João é rico ou pobre, a gente não sabe como é a rede de João, se é uma rede que é extensa ou é só essa namorada que está nesse lugar de rede, e como é que é para ela também estar nesse lugar. Então, são coisas que vocês vão imaginando, deem voz para a imaginação de vocês, nesse caso que eu estou trazendo aqui. Físico, ele fala de uma insônia que é recorrente, consequentemente, ele sente um cansaço, uma exaustão, e tudo isso pode influenciar em como ele está se comportando no dia a dia dele. Tem uma alteração de apetite, de energia, emocional, né? Sentimentos de desesperança, tristeza intensa, sentimentos de inadequação, medo de abandono. E o estressor dele, que foi a gota d'água para ele entrar no modo suicida, foi a briga com a namorada e as situações que estão acontecendo lá no trabalho dele. Que a gente também, no caso, eu não coloquei com que é que o João trabalha. A gente não sabe se ele está no operacional, né? É o que a gente chama do peão, ou se ele está num serviço que é mais burocrático, que é de processos, que envolve responsabilidade, que envolve dados e assim, a gente não sabe. Mas são cenários possíveis dentro desse caso aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, resumindo, esse seria o modo suicida de João nesse momento que ele chega no nosso atendimento. E eu pedi para vocês, deixa eu saber quem conseguiu fazer aquele exercício, quem não conseguiu, quem gostaria de comentar, antes de passar adiante. Eu fiz, mas eu não sei se eu fiz tão completo assim, eu coloquei só 4 tópicos. Ótimo. Eu coloquei a redução de danos, no caso do álcool, né, porque isso pode gerar uma impulsividade nele. A regulação do sono, que é outra coisa que ele reclama bastante. E eu pensei assim, a dificuldade que ele tem das coisas que fogem ao seu controle. Então, tem ali talvez uma certa ansiedade e pensar nas coisas que a gente pode fazer para ele focar no aqui e agora. E aí, a longo prazo, que aí já foge, né, da crise, mas eu achei muito interessante esse contexto da linha base, né, que a linha base dele é uma linha base pesada também, né? E já tem sofrimento. Uhum. Então, trabalhar essas crenças e introjeção que ele tem e autoestima, que eu acho que isso fortaleceria muito, né, esse aspecto de não cair numa crise novamente. Uhum. Muito bom. Você lembrou de um fator que eu não botei aqui nesse resumo, percebeu? Qual? Acontece as coisas na vida dele e ele já está frustrado, ele já se desestabiliza. Quando a coisa não sai, a vida está o tempo todo nos dizendo que você não tem controle. Bora lá, bora viver, tudo mais. Então, esse é um fator que já nos conta sobre algo. Se tem aí uma impulsividade, se tem uma baixa tolerância e frustração, ou essa ansiedade mais acentuada no dia a dia de forma geral, como também notem que não há um diagnóstico prévio, né? Mas comportamento, o emocional dele, os próprios pensamentos, se a gente quisesse colocar aqui um transtorno base, poderia, porque tem vários transtornos que têm aqui esses sintomas que eu coloquei, mas pode ser que João não tenha transtorno nenhum, pode ser que ele apenas não tenha habilidades de regulação emocional, de regular os pensamentos, e ele está, junto com diversos fatores que influenciam no suicídio,
ele caminhou para e dar ideação para talvez até um plano, que eu não coloco aqui se ele também tem um plano de suicídio, mas ele me conta desse uso abusivo de álcool, ele me conta de dirigir alcoolizado, então não sabemos como está isso na vida de João. Então, eu mencionei antes que o livro ele traz essa liberdade de você que vai decidir por onde é que vai começar. E isso vai depender de como o seu cliente está colocando. Na segunda pergunta, eu tinha colocado quais desafios você imagina que poderia enfrentar com o João. Alguém chegou a responder? Quer comentar um pouco? Não sei se eu vou muito nessa direção, Terezinha, porque eu pensei de um jeito assim, talvez aberto demais, mas eu fiquei muito, pensando nessas frases que ele utiliza, tanto da fala da namorada, dos colegas de trabalho e do pensamento dele, assim, de não ser o suficiente. Fiquei pensando quem seria esse João, porque ele também não menciona qual que é a raça, a classe social, e aí eu fiquei muito na questão do trabalho, pensando nessa questão da sobrecarga mesmo. E pensando que eu partiria talvez daí, assim, dessa construção narrativa de com que você trabalha, obviamente observando, né, as características também, mas olhando para esse contexto de autocobrança e, ao mesmo tempo que tem uma intolerância, que eu entendi que tem uma frustração, assim, de onde vem essa frustração, né? Se a gente pensar, de repente, com o que ele trabalha, quais eram as cobranças até anteriores a esse trabalho mesmo, se ele é uma pessoa autoexigente, então, para pensar, não sou suficiente, nunca o que eu faço nada dá certo, e olhar para essa desesperança nessa condição, assim. Acho que eu pensei de um jeito muito aberto, mas porque também acho que é o meu jeito, assim, de ir para a história e, a partir daí, ir abrindo os leques para as outras situações, sabe? Pensando, inclusive, que se o pai cometeu suicídio, vem desse contexto de sofrimento, não pelo suicídio em si, mas alguma coisa conduziu o pai ao suicídio. Pode ser uma condição pré-concebida, como uma doença, por exemplo, mas também do próprio contexto social. Fiquei devaneando nesses cenários, assim, sabe? Que está junto, caso também com o que a Rosélia trouxe, porque na nossa sessão está simultâneo dentro da nossa cabeça. E a gente vai organizando de acordo com o que a pessoa está me trazendo e qual a nossa linha no sentido de quem é Rose Nalma, quem é Rosélia, quem é Garmel, que eu não sei o nome, quem é Vera, quem é Laís, que são as pessoas que estão aparecendo aqui na minha tela. De como eu conduzo minha primeira sessão de forma geral. Tem um padrão que é só de Vera, tem um padrão que é só de Rosélia, tem um padrão que é só de Rosenalma e tem um padrão que é só de Terezinha Oliveira. Geralmente, tem igualdade em primeiras sessões, na nossa, mas vai ser do seu acordo, de como é que você conduz esses primeiros encontros. Então, tá tudo correto. Óbvio que tem pessoas que chegam no primeiro encontro e elas preenchem, querem preencher todo o espaço, no sentido da condução. Então, às vezes, a gente até se sente, o que é que essa pessoa está propondo aqui, está fazendo nesse primeiro encontro, ela já chega e toma conta do espaço, peraí, e a gente tem que atravessar ela para a gente conseguir falar e para obter, né, as informações que são necessárias para que a gente dê continuidade e também contar para essa pessoa como é que vai funcionar esse acompanhamento com a gente. Então, está perfeito, Rose. Note também que João não tem idade. A gente não sabe se eu já fiz várias coisas e nada dá certo, porque ele já tem 40 e poucos anos, ou se ele tem apenas 21 anos e ele está com essa ideia que, nossa, nada que eu faço dá certo e etc., que pode ser uma coisa muito frequente no começo da vida adulta, ou até na adolescência. No caso dele, não está adolescente, porque ele tem um trabalho que me parece que tem um nível de exigência muito alto. Em tese, não é para um adolescente ter um nível desse de exigência, mesmo se ele trabalhar. Mas, a depender do contexto, pode ser sim, que ele tenha aí algum trabalho e seja adolescente, está lidando com essas coisas todas. Estamos nesse lugar do não saber sobre o João. Então, como há aqui algumas coisas que intensificam, como a própria insônia, que traz uma desregulação emocional para qualquer pessoa que está tendo insônia, temos aqui uma questão de uso de álcool, ele dirige. Então, são coisas que saltavam aos meus olhos. Precisamos fazer uma redução de dano, sim. Precisamos cuidar desse sono, porque se essa pessoa não descansar, ela não vai conseguir regular o sistema nervoso dela e a gente vai ficar
girando em círculos, tentando ensinar alguma coisa e ele não está aprendendo nada. Então, na primeira sessão, eu sugeri aqui, como a primeira fase, ela dura alguns encontros. A gente só sai da primeira fase quando a gente percebe que a pessoa está estabilizada emocionalmente, quando a gente percebe que ela está conseguindo utilizar as habilidades dela, se regular, e só depois a gente vai para a segunda fase do tratamento com a TCC. Então, entre a primeira e a segunda sessão, eu coloquei, começando pelo plano de resposta à crise, o plano de segurança dos meios, a avaliação narrativa, que entendo que essa avaliação narrativa não é uma avaliação biopsicossocial. A gente não faz isso no tratamento com a TCC. Essa avaliação narrativa tem como objetivo descobrir como foi a crise suicida dela anterior, ou como está sendo agora, viver essa crise. Elementos, informações, tudo que tiver a ver com o suicídio. Esses pensamentos e tudo mais. Então, lá no capítulo, não lembro se é desse capítulo 6 ou se é o 7, ele vai colocar uma nota chamando nossa atenção para isso, que não é para você saber, o paciente ele pode até trazer, eu tive abusos, eu tive esse trauma que meu pai, né, morreu por suicídio, etc., mas a gente não vai mergulhar nessas informações, a gente faz lá o asterisco, faz uma nota mental dizendo que tem isso, porque se a gente perguntar, você está assim, porque você tem lembrado dessa situação que você viveu, tem sido um estressor, né? Esses pensamentos você acredita que vem daí? Se a pessoa dizer sim, aí a gente vai buscar investigar. Se a pessoa dizer não, nota de rodapé. Eu não vou mergulhar nesse passado. Se não tem nada a ver, segundo essa pessoa, com o que ele está me trazendo agora. Se o estressor não é esse, os estressores principais não são esses nesse momento presente. Então, isso vai ficar de lado. A avaliação narrativa já entra, de certa forma, uma avaliação de risco, porque sim, temos escalas, como aquelas que eu coloquei lá no nosso outro encontro, no primeiro encontro, que a gente pode utilizar para perceber como essa ideação está presente naquele momento. Mas na avaliação narrativa, a gente já está captando algumas coisas. Mesmo que essa pessoa não fale em tentativa, em plano, etc., eu estou pescando da comunicação dela se ela estava trazendo uma comunicação que tem pensado, sim, em fazer algo contra si mesma. E se eu estou com essa dúvida, eu pergunto diretamente. E aí a gente segue. Compromisso de tratamento não necessariamente vai ser na primeira sessão. Porque aqui, com o João, a gente pode começar psicoeducando ele sobre qual é a função do sono. Validação, que essas pessoas precisam se sentir escutadas, validadas, e validação a gente valida a emoção, nunca o pensamento de morte. A gente vai introduzir essa ideia da regulação emocional também, de qual a função do pensamento para essas pessoas, o que é que isso significa quando ele pensa que nada do que ele faz dá certo, ou que ele não é suficiente. A gente vai fazer essa escuta toda do que está acontecendo. A gente vai buscar entender que conflitos são esses que se repetem com a namorada. Quais foram as formas que ele já tentou resolver isso também. Para trazer essa possibilidade de que eu sou a pessoa que vai estar aqui junto com você e que vai estar pensando junto com você outras possibilidades para resolver isso que você está enfrentando. Porém, você só vai conseguir, não vou dizer só vai nesse sentido generalista, mas vai ser mais benéfico para ti tomar decisões, por exemplo, em relação a esse trabalho, porque a depender do trabalho, a gente já tem uma pré-ideia que vai ser uma construção dele buscar um outro emprego, talvez, ou uma conversa com a chefia, talvez, para trazer essa questão da exaustão, ou talvez até a possibilidade de, sim, você vai para o psiquiatra, e você vai ter um atestado, você vai pegar 15 dias e ver se isso diminui, ou como você está se sentindo. Mas a gente já vai trazer essa ideia de que ele, melhor regulado, ele vai poder tomar melhores decisões. No momento como ele está se sentindo, não é tudo ou nada. Ele pode simplesmente se afastar um pouco, se regular, cuidar dele, para aí sim ele perceber o que é que ele quer fazer. Ou o que é que ele gostaria de alcançar, que ele sente que não está conseguindo, pelas vias que ele já tentou. Porque esse espaço que ele está vindo é para ele também pensar sobre essas coisas. Então, lá no capítulo 6, eles vão descrevendo
algumas coisas que precisam ser alcançadas durante essa fase 1, durante ali as primeiras sessões. Então, o foco aqui vai ser estabilização de crise e um foco no comportamento na linha de base. Por quê? Se essa pessoa tentar e morrer, acabou o nosso trabalho, não tem mais o que ser feito. Então, tudo que eu vou fazer nesses primeiros encontros vai ser com foco de diminuir o comportamento dela para ação suicida, para tentativa suicida. E essa estabilização, que a gente vai comentando aqui ao longo desse processo. Os apêndices, eles têm lá o plano de resposta à crise. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nos apêndices, tanto do clínico quanto do terapeuta. Então, eles têm umas descrições, em termos de exemplos, muito detalhadas, do que você precisa fazer, como você vai construir. Então, hoje a minha ideia é a gente fazer um roleplay do plano de resposta à crise. Então, quem se sentir à vontade, né? Se ninguém se sentir, eu vou fazer com a Vitória, que é a que está aqui moderando junto comigo o grupo, mas eu gostaria que fosse algum de vocês nesse processo da gente fazer conjuntamente esse plano de resposta à crise. O plano de segurança dos MEIs, que a gente vai falar já, a avaliação narrativa e o compromisso do tratamento. Esse compromisso é eu chamar esse cliente colaborativamente para essa construção. Porque se ele perceber que eu estou sendo autoritária de dizer, a gente já sabe que são 12 sessões, mas eu estou dizendo para ele que, olha, você tem que, você deve que, isso já inviabiliza a pessoa de, como assim? Você nem me conhece, está me conhecendo agora, está dizendo o que é que eu devo fazer ou não. Então, a gente colabora junto com a nossa linguagem de, o que você acha, João, de como você está me dizendo que está se sentindo muito exausto, muito cansado, você não está conseguindo descansar. É isso mesmo, porque é isso que eu estou entendendo do que você falou. E a pessoa vai dizer sim ou não. O que é que você acha da gente trabalhar algumas estratégias para que você tenha um sono melhor essa noite? O que é que você acha? Vamos fazer comigo relaxamento muscular progressivo? E você perceber como é que você vai se sentir? E ali, note que a gente está indo para o corpo. Relaxamento é fisiologia. E a gente também precisa entender um pouco do sistema nervoso, para trazer essa diferenciação para o cliente do que é relaxamento e do que é mindfulness. Separar essas duas coisas, porque vai chegar um momento que a gente vai trazer habilidades de mindfulness e ele precisa estar claro que relaxamento é para eu sentir meu corpo mais relaxado, a nível fisiológico. E mindfulness é para eu conseguir prestar atenção nesses pensamentos sem vincular eles, sem eles ficarem maiores do que eu, sem eu perceber que, nossa, isso aqui que eu estou pensando não é real. Mas isso diz de como eu estou me sentindo tão mal com essa vida que eu estou levando, tão mal com essa dor emocional que eu tenho sentido. Então, aqui eu coloquei sobre aconselhamento, sobre restrição a meios letais, não é o mesmo de contrato anti-suicídio, não existe contrato anti-suicídio. Então, lá no apêndice 5, ele vem trazendo o que é que seria esse aconselhamento sobre restrição a meios letais. Aqui, João não me fala sobre meios que ele utilizaria. Eu também não perguntei diretamente, porque aqui a gente não está falando absolutamente sobre a descrição da avaliação de risco. Mas as meninas que já fizeram workshop comigo sabem, imagino, espero que estejam colocando em prática, como é que faz uma avaliação de risco e como é que a gente vai perguntando se as pessoas têm planos ou não. O aconselhamento sobre restrição de meios letais é, fulano, logo nos primeiros encontros, a gente precisa também prezar sobre a sua segurança. Você está me contando que tem bebido, dirigido alcoolizado, que contexto é esse? Você percebe que dessa forma, né, você também está se expondo em risco, que a pessoa pode não ter essa noção. E a gente traz elementos de dados da realidade. Você está se colocando em risco e também colocando em risco outras pessoas. Faz sentido para você, João? Já que você está no trânsito e ninguém está no trânsito sozinho, sim ou não, etc. O que você pensa sobre isso? Deixa a pessoa falar. O que é que você acha de, nesse período que você está se sentindo dessa forma, você deixar para beber só quando você chegar em casa? E não antes, não quando você estiver dirigindo. A pessoa vai dizer sim ou não, se é possível, quais são os obstáculos que ela imagina que pode acontecer para não fazer ou fazer isso, que é não beber enquanto dirige, e a gente vai falar. Mas também tem aqueles pacientes que eles possuem já um plano que envolve arma. Profissionais da segurança pública, pessoa que tem algum porte de armas, e a gente precisa conversar sobre isso.
A pessoa que ela tem porte de armas, a arma é quase como parte dela. A arma simboliza poder. E você dizer que você vai tirar a arma de alguém, isso pode acabar com o mundo da pessoa. A pessoa não volta mais para a associação. Tá? Não sei se alguém que já atendeu ou atende policiais, bombeiros, pessoas que trabalham na segurança pública e que pode ter. Às vezes a pessoa tem uma arma que é da polícia, mas ela também tem um porte de armas e ela pode ter uma arma também legal em casa. Então, ela pode ter esse acesso. E a gente precisa levar para o cliente de como é que para você a gente pensar agora sobre a sua segurança, sua integridade física. E a pessoa vai contar o que é que ela acha, quais são os receios, que a gente tem que prever que ao longo desse tratamento, mesmo que a pessoa não comunique um planejamento, a gente tem que prever que você pode entrar numa crise fulano de tal. E na crise a gente não consegue pensar direito, porque está tudo muito intenso, a gente só quer se livrar dessa dor. Vamos pensar uma forma de como você vai lidar se chegar a esse momento? E lá no apêndice ele vem mostrando, passo a passo, recomendações, que são coisas que a pessoa precisa fazer. Então, note a linguagem que o livro utiliza. Ele não coloca assim, não faça isso. Ele fala sobre o que é que a pessoa tem que fazer. Faça isso, entre em contato com fulano de tal, tranque a arma no cofre, dê a arma para outra pessoa. Então, são comandos muito diretos. E lá no final desse documento tem uma assinatura, que assina você, terapeuta, assina a pessoa, e assina alguma pessoa da rede de apoio que se responsabiliza a ficar com essa arma também, se for o caso. Pode não ser arma, pode ser os medicamentos que a pessoa já toma, pode ser pesticidas, pode ser qualquer coisa que ofereça ali um acesso ao meio letal da pessoa. Porque está lá, se a gente pega o top 3, temos o acesso aos meios, uma grande vulnerabilidade para uma tentativa. Porque se a pessoa tem um plano, mas não tem como executar, beleza para a gente, porque isso reduz a vulnerabilidade dela. Mas se a pessoa já tem um plano, ela já tem como colocar aquele plano de ação, o risco ele está imenso. A gente já precisa fazer coisas para proteger esse cliente. Então, aqui eu botei algumas referências validadas que já mostram que o aconselhamento a meios letais, ele tem um processo importante para essas pessoas no começo do tratamento. E como a pessoa já sabe que nosso alvo é o risco suicida, é o comportamento, ela já sabe que isso vai entrar em algum momento. Então, cuidado com essa linguagem que a gente vai utilizar. Então, restrição é o nome que eles escolheram. Mas quando a gente vai falar com o cliente, e ele até coloca isso no capítulo, a gente não usa essa palavra restrição. A gente começa, aos poucos, trazendo para ele essa percepção de segurança, o que é que ele entende sobre isso, o que é que ele percebe que podemos fazer juntos, para que ele não se coloque em risco caso chegue a crise. E a gente vai conduzir esse lugar de, nossa, eu sei que você tem uma arma, porque você já me falou, porque eu sei que você trabalha com XYZ. Como é que vamos fazer com ela quando você estiver em crise ou quando você perceber que os pensamentos estão aumentando? A gente precisa pensar sobre isso. E no capítulo tem um passo a passo de condução, onde ele vai trazer dicas de como você tem essa linguagem. Isso está lá no capítulo 8. Se eu não me engano, está no capítulo 8, onde ele vai trazer essa ideia junto da restrição. Se eu não me engano, é o 8 mesmo. A gente vai incentivar esse paciente a falar, como eu mencionei, e vai articular com os serviços que as pessoas atuam. Então, em termos de polícia, militar, bombeiro, isso muda de estado a estado, de como é o proceder dentro das forças. Eu espero que ninguém tenha que passar por uma situação onde a quebra de sigilo envolve ir até o trabalho da pessoa comunicar isso. Espero que ninguém passe. Mas, em última via, onde eu já conversei com essa pessoa, a rede de apoio está sabendo, essa pessoa está numa crise, a gente vai correr o risco de romper o vínculo com essa pessoa, que é de quebrar esse sigilo e ir até o trabalho para falar isso. Porque a orientação também pode ser de que você pode ir junto à sua junta médica, passar por uma avaliação por lá, e o próprio serviço das forças, ele tem um processo de ficar com essa arma enquanto você está no período, e sempre trazer essa ideia de temporário.
Assim como a crise é temporária você ficar sem a sua arma, fulano de tal. E a própria força vai buscar essa arma na casa da pessoa e fica na posse dela. Quando tudo isso passar, você vai ter sua arma de volta, e não trazer essa segurança, essa previsibilidade para a pessoa. Em termos de previsibilidade, nas primeiras sessões, 1, 2 sessões, a pessoa já tem que estar ciente de como é que funciona o tratamento com a TCC. Que, olha, temos uma previsibilidade de serem 12 sessões. Pode chegar mais? Pode. Mas o meu foco aqui, o meu compromisso com você é que em 12 sessões a gente reduz o seu risco a suicídio. Entendendo que o risco é para toda a vida. Sempre vamos precisar estar cuidando disso, porque temos uma linha de base que me conta que você está sendo mais vulnerável. Mas ao final desse tratamento, pode ser que a sua linha de base ela sofra alterações, porque você passou por esse acompanhamento aqui comigo. Você pode esperar de mim que a quebra do sigilo vai acontecer em X e X momentos. Você pode esperar de mim, e eu espero de você, que tudo que eu proponho aqui para você colabore comigo para que a gente tenha um tratamento eficiente. Então, são linguagens que a gente adota para articular junto com a pessoa, para que ela venha para esse tratamento e continue até o final, porque pode ser que muitas pessoas cheguem na crise, quando elas estabilizam, elas saem, elas vão embora, porque é depois da estabilização que a gente começa um trabalho mais aprofundado, de fato, na linha de base dela. Então, atenção, pós-alta hospitalar, as pessoas, né, que já tentaram ficar hospitalizadas, tem uma brecha de tentar ali, depois de um mês, depois de algumas semanas, fazer uma tentativa recorrente. Então, são momentos que a gente vai ter que pensar junto com essa pessoa como ela vai ter uma rede de suporte para continuar preservando a vida dela sem ir para uma tentativa. Na avaliação narrativa da crise recente, a avaliação narrativa ela vai tentar entender a crise recente para compreender as circunstâncias contextuais, os pensamentos, comportamentos, sentimentos e sensações. Então, seria essa descrição por parte do cliente do que ocorre com ele. E a gente fazendo perguntas que envolvem esse risco à vida. Então, junto vão estar a avaliação do risco, a conceitualização do caso, que a gente faz junto com o cliente, e o plano geral de tratamento, que a gente também faz junto com esse cliente. Então, ele está o tempo todo nesse movimento colaborativo, eu e ele, eu e essa pessoa. A psicóloga inicia cada sessão, segundo ao livro, fazendo algumas checagens. Então, lá no apêndice tem checklist do clínico, se eu não me engano, está escrito assim. E nesse checklist vai ter coisas que você precisa introduzir naqueles 50 minutos com a pessoa. Notem também que esse plano de tratamento, ele está no contexto de ambulatório, se não me engano, que já é um sistema diferente do nosso na clínica particular. E a gente vai fazer ajustes no protocolo de acordo de como funciona a nossa clínica, de acordo também com a nossa base teórica também. Mas notem que tudo é possível fazer essa costura, mesmo que você não utilize a TCC tradicional. Na primeira sessão a sessão, a gente vai notar a verificação desse humor, se tem oscilado, se não tem, definição de uma agenda, que é o que é que a gente vai trabalhar nesse dia, revisão do uso de plano de resposta à crise. Então, se na primeira eu fiz um plano de resposta à crise, eu vou buscar entender, você usou o seu plano? Sim, não, como usou, em que situações usou, funcionou, não funcionou, o que é que você percebe que foi difícil de executar nesse plano, o que é que te ajudou desse plano, porque ele vai contar essas informações e a gente vai perceber se já precisa alterar esse plano de resposta à crise. Revisão prática das habilidades, isso se a gente já tiver em uma sessão que já ensinou alguma coisa para o cliente. Então, com o João ali, se eu na primeira sessão ensinar para ele o que é relaxamento muscular progressivo, na próxima eu preciso saber quando foi que ele utilizou aquilo. A minha recomendação pode ter sido, você vai fazer isso ao longo do dia, algumas vezes ao dia. A minha recomendação pode ter sido, você vai fazer isso só na hora que você for dormir, com a sua higiene do sono, porque a higiene do sono também é uma habilidade que a gente vai estar ensinando para ele. Então, a gente vai checar se ele colocou em prática. Aqui também entra o conceito de follow-up, que é aquele contato breve que a gente tem entre sessões com o cliente, que não é para fazer terapia por mensagem, para perguntar se ele veio para a minha sessão segunda, quarta-feira eu vou mandar mensagem. Oi, João, você conseguiu colocar em prática a higiene do sono que a gente falou na segunda-feira? Como é que tem sido? E ele vai me dizer se fez, se não fez. Se ele disser, Terezinha,
não consegui estabelecer um horário, não fiz, ou eu fiz tal coisa na segunda, depois da sessão, terça eu já não fiz, mas hoje eu vou fazer, eu trago um reforço positivo para que ele continue e coloco lá porque é importante ele fazer aquilo. Se ele me disser que não está fazendo, eu vou buscar entender qual é a brecha, qual é o obstáculo que ele está entendendo, por que ele não fez, qual a razão disso. E eu vou, de novo, tentar trazer ele para o compromisso de que, por que é importante que ele faça aquilo que eu falei. Ou se ele está me contando que, olha, eu não estou conseguindo me lembrar, eu não sei se vocês trabalham com essa psicoeducação que é mais escrita, ou de enviar vídeos para o cliente. Então, às vezes, é importante a gente enviar, dependendo do cliente, algo por escrito. A depender do cliente, algo em áudio. A depender do cliente, pega um vídeo no YouTube, relaxamento muscular progressivo, envia para esse cliente. E ele vai se habituando a quais são os comandos para chegar um momento que eu não preciso mais do vídeo, eu não preciso mais do áudio, eu não preciso mais ler para me lembrar como é que funciona essa habilidade. E lá nos apêndices, para o cliente, vai ter essas habilidades todas descritas. São coisas que você pode dar para essa pessoa e ela vai se educando de qual é o objetivo, qual a função de cada habilidade também. Aqui no 6, nossa, errei aqui a palavra, mas é a indicação de prática de habilidades entre sessões. Então, o follow-up é só uma checagem rápida, onde eu vou corrigir aquilo que não está funcionando bem, onde eu vou reforçar para a pessoa aquilo que está indo muito bem, para ela poder continuar. E chegar à nossa sessão já tendo treinado aquilo que a gente ensinou e, se tudo correr bem, trazer benefícios daquilo que ele colocou em prática para a gente dar continuidade. Então, sessão a sessão, o livro diz que a gente tem que estar fazendo essa checagem. Sessão 9, que eu coloco 1 e 2, mas pode ser que você ainda na sessão 3 ainda esteja trabalhando essas coisas. Isso vai depender muito do cliente, como eu falei lá no início. Aqui tem uma repetição que eu trago coisas que, no caso de João, a gente poderia utilizar, que seria higiene do sono, habilidades de relaxamento, esse plano de resposta à crise, lista das razões para viver. Então, o livro ele traz separado essa lista de razões para viver. Ele não inclui junto com o plano de resposta à crise. Até tem no plano de resposta à crise, mas ele dá uma tabela lá com outras coisas para a pessoa ter um plano separado, só com essa listagem. As razões para viver, ela também pode sofrer alteração. De uma semana para outra, ele pode me dizer coisas diferentes. Então, lá no final, no apêndice B3, B4 não, no apêndice B3 e B5, ele traz algumas ideias do que é que seria esse autogerenciamento e do que é que seria também o plano de crise, de resposta à crise. E o checklist de fidelidade é um apêndice para nós, para a gente saber se estamos cumprindo o critério da TCC breve para a prevenção do suicídio. Aqui eu coloquei, né, um modelo do plano de tratamento que a gente vai fazer junto com esse cliente para já. O primeiro problema aqui, a gente já pode colocar ideação suicida. É um problema esses pensamentos. A gente pode colocar o uso abusivo de álcool. Ah, João, você tem que ficar 0 álcool? Esse seria o ideal. Porém, na clínica, a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente não está lidando com o ideal. Então, pode ser que esse cliente diga, eu vou parar de beber, mas entre aí a omissão, entre aí um outro obstáculo, e talvez introduzindo a redução de danos seja uma via mais benéfica nesse primeiro momento. Para essa pessoa, pode ser o conflito com a namorada, pode ser as questões do trabalho, tudo isso são os problemas para João, e ele que vai dizer o que é um problema para ele. Top 1 aqui, o número 1, vai ser reduzir danos, exatamente. Mas o top 1 aqui do problema vai ser o suicídio, porque esse é o foco do tratamento das 12 sessões. Descrição do problema, metas e objetivos. Metas e objetivos precisam ser claras, então eu costumo usar a analogia de que, João, se tivesse uma câmera te filmando, como seria que você estaria agindo, ou como esse problema iria se resolver, o que é que estaria acontecendo de diferente, que não acontece agora, que essa câmera estaria captando, e ele vai me descrever. Ah, eu penso que, não, João, eu quero o que a câmera estaria captando, imagem. Descreve para mim, porque assim a meta fica clara e objetiva para ambos, tanto para o cliente quanto para nós. E o meu papel ali é levar ele até essa meta objetiva, que ela seja realística. Pessoas que fazem uso de substância.
A Mariana colocou aqui, a Marina, desculpa, colocou aqui, pessoas que fazem uso de medicamento para transtorno e precisam interromper o uso de álcool também é desafiador, porque interfere nesse engajamento do cliente. Exatamente. Então, a gente não vai lutar contra a maré. A gente começa se aliando, pensando que a gente está no início do tratamento. Se eu não vincular muito bem com esse cliente, isso pode ser um obstáculo no nosso acompanhamento. Então, a gente vai checar. Tem um quesito de personalidade também, que a gente não falou aqui, mas pode ser que tenha, que João seja uma pessoa mais da impulsividade, seja mais impulsivo. Mas a ansiedade dele já é alta, de forma geral, como a Rosélia tinha dito, que a linha de base dele já é muito sofrida. Ele já está lidando com o sofrimento antes. Então, notem que dentro desse tratamento, o livro não traz, se eu não me engano, é a mocinha, que ele traz como exemplo, que ela já tem, né, um transtorno subjacente. Se João, ele nunca passou por uma avaliação diagnóstica, a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica, para entender se tem aí um transtorno mental subjacente, porque isso também pode ser um obstáculo no tratamento. Número de sessões estimados, intervenções para cada um desses problemas, número de sessões que a gente imagina que vai ser, que vai levar para treinar essa pessoa nessa intervenção específica, e o resultado, que ele coloca aqui o resultado em forma de número, né, numa escalinha, não atingido, parcialmente atingido, atingido. Então, sessão a sessão, a gente vai também colocando esses registros, e o cliente vai ter acesso a esse registro também. Seção 3 a 5, foco nos fatores de risco comportamentais. Aqui a gente ainda não está, vamos falar sobre as suas crenças suicidas, entender de onde vem isso, fazer, né, perceber o que é distorção, todas aquelas coisas que a TCC traz a nível de pensamento. Nosso foco está no comportamento dessa pessoa. Então, tem aqui o plano de tratamento, obter o compromisso dessa pessoa, treino de habilidades de relaxamento, como você tem a questão do relaxamento muscular progressivo, mas lá nos apêndices ele traz uma condução de relaxamento também, que você pode fazer dentro da sessão, e também introduzir isso através de vídeos, ou se você já tiver áudios seus gravados da pessoa, e escutando e colocando isso no dia a dia dela. O treino de habilidades em mindfulness. Isso pode entrar para João nesse momento, de 3 a 5 sessões? Pode ser que sim, depende de quem é João, como ele está caminhando no acompanhamento. Porque se ele me trouxer queixas que a nível fisiológico, sensório-motor, está muito difícil, eu tenho que reforçar mais essas habilidades de relaxamento e habilidades de regulação emocional. E aqui a gente também entra na conceitualização do caso, que é feita junto com esse cliente. Aqui eu reforço essa ideia de comprometer o cliente a cada proposta, ofereça opções para registro, realize colaborativamente e peça feedback. Então, lá na página 108, tem um desenho, tem uma imagem da conceitualização de caso. Não sei se chegaram a ver, mas é basicamente a linha de base. Esse esqueminha que a gente pode fazer numa folha A4, imprimir, dar para o cliente, ou a gente pode pegar uma folha desse tamanho, pequena, e desenhar isso junto com a pessoa, e explicar para que serve. João, você vai observar ao longo dos seus dias, lembra que sua linha de base é essa, isso aqui é você no seu dia a dia, natural. No seu modo suicida, as coisas ficam mais desafiadoras. Essa daqui, a gente está... Aí você vai precisar perceber quando isso está acontecendo e você indo preenchendo isso aqui. Todo dia você vai observar se está acontecendo eventos estressores, como você está lidando com esses eventos estressores, e se está saindo da sua janela de tolerância e indo para o modo suicida. Vou colocar aqui, o que mais que eu tinha colocado nessa parte? Não, foi só o exemplo mesmo, que a gente vai desenhar junto com ele. E sempre perguntando essa ideia de, está fazendo sentido? Está entendendo o porquê disso, João? E seguindo nesse plano. Nas 6 a 10, a gente não vai abordar isso profundamente hoje, que é entender como é que a gente vai trabalhar, mas eu já trouxe aqui que quando a gente chega na fase 2, é que já está muito claro que João já regulou a insônia dele, seja pelas vias de habilidade, ou seja, se a gente perceber que sim, precisa de um tratamento medicamentoso para auxiliar nesse processo.
a gente percebeu que João, ele está conseguindo fazer ação oposta, João está fazendo redução de danos dele, ou ele voltou a beber somente nos finais de semana, ele voltou a estar num lugar mais estável ali com a namorada, então o conflito não necessariamente está sendo um problema nesse momento para ele, porque as coisas se atenuaram. Então, a gente vai notar que tanto houve uma atenuação no contexto, como o João também já está tendo algumas habilidades que o ajudam a se autorregular. Lá no começo, a Rose tinha falado do que é que eu faço para acontecer a crise, se a pessoa chegar na crise e tudo mais. Habilidades TIP, conhecem, sabe o que é? Alguém? Mas sabem habilidades de regulação emocional? Algumas. Crise. A pessoa, o sistema nervoso dela está totalmente ativado. A pessoa está fora, visão de túnel. O que eu estou vendo preciso me ligar dessa dor. A mente não para. Pode ter agitação psicomotora, como também pode não ter, e a mente da pessoa está totalmente acelerada. As habilidades TIP aqui, que o livro não traz, mas para quem tem contato com o DBT, eu vou falar e vocês vão saber, é isso. Ok, são habilidades de regulação emocional que foca nesse quesito fisiológico da coisa. Eu quero desligar o disjuntor. E quando desligo o disjuntor, para tudo. Tem sem energia. Se a pessoa está muito lá em cima, como é que eu desligo o disjuntor dela? Trazendo para a sensação física do corpo. Banho frio, gelo, polichinelos. Vai dar uma corrida aí. Corre dentro de casa, vai e volta. Chuveiro direto. Então, já tem de crise que a pessoa estava, que são situações mais desafiadoras quando você está no online, mas que você pode fazer junto com a pessoa, de fulano, vai agora para sua geladeira. Pega a garrafa de água. Toma essa água gelada. A água ela vai acionar coisas no nosso corpo, em sentido de endorfinas, coisas fisiológicas que vai atenuar. Pode ser esse copo de água gelada, pode ser pega o gelo agora e segura esse gelo durante um tempo, vai acionar lá os canais dela de dor, porque gelo dói. Façam essa experiência. Sempre recomendo tudo que você pede para o paciente, faz também para você ver como é. Porque você vai dizer para o paciente, você vai segurar o gelo, você vai sentir dor sim. E a gelo é já no extremo, porque realmente vai desligar. Você vai sentir dor na palma da sua mão. Quando você sentir essa dor, você vai largar. E você vai repetir mais uma vez. Depois você vai largar. Porque isso vai acionar os canais que, quando a gente se corta, quando a gente passa por algum tipo de lesão, nosso cérebro envia assim, manda aí um negócio para reduzir a dor dessa pessoa. E a gente, dá uma regulada. Para essa pessoa que está muito a nível de cabeça, sentir dor no corpo, isso desvia o foco dela, do pensamento, do plano, da ideia. E na crise, se for por telefone, a gente vai ter uma postura diferente, que é de ordem. Ordem no sentido diretiva. Se a pessoa está gritando, aumenta a voz. Fulano, está me ouvindo? Preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso previamente já está acordado lá nas primeiras sessões. Ele já está sabendo como eu vou agir na crise com ele. Como as pessoas da rede de apoio dele vai agir com ele na crise. Se for no atendimento, junto com a pessoa, você vai pedir licença eu vou tocar em você, fulano. Se for presencial. Se for no online, sai agora. Leva o computador, leva o telefone, leva o tablet. Vamos lá na pia, lava o rosto, submerge, é outra coisa. Porque quando a gente submerge o nosso rosto na água, a gente para de respirar. Automaticamente, o nosso cérebro vai, preservação da vida, essa pessoa tem que respirar. Ela não tem que focar no pensamento dela, ela tem que respirar. E quando a pessoa sai dessa água, respiração profunda, isso já aterrissa. Chão também é um ótimo fator. Pedir para a pessoa deitar no chão. Sente esse chão frio com o pé, sente esse chão frio com as costas. Toca no chão. Tá vendo onde você está? Escuta apenas minha voz, não precisa me ver. E a gente vai conduzindo essa pessoa. Ah, Teresa, é só isso? Depende.
Tem crise que dura 15 minutos, tem crise que dura meia hora, tem crise que dura 1 hora, 2. Mas a gente vai introduzindo aos poucos o que precisa. O gelo, eu digo que ele é o último caso. Ou se a pessoa está numa situação muito alarmada. Eu gosto do banho frio. Então, já fui para o banheiro com várias pessoas. Eu aqui, pode me botar aí na pia. Toma banho, estou aqui te esperando. Toma o banho frio. Só vai voltar. Como está se sentindo agora? Não, eu senti que deu, o olho da pessoa desse tamanho. Eu senti que agora deu uma aterrissada. Pois é. Vamos agora fazer comigo aquela respiração, e eu vou fazer junto com você, que pode ser uma respiração. Eu não gosto muito dessas respirações de contagem, gente, não vou mentir. Então, eu geralmente peço para a pessoa botar uma mão no peito e outra na barriga dela. Sente a sua própria respiração, porque você tem essa capacidade de você controlar a respiração. Nós não temos controle de várias coisas, mas da sua respiração, tenho certeza que você tem. Vamos comigo agora, e eu espelho esse comportamento. Eu faço junto com a pessoa. Vamos lá. Puxa, no meu ritmo, ela não dela. E no meu ritmo, ela não dela. E assim a gente vai. Como se sente? Descreve para mim. Nossa, agora eu sinto que realmente o ar está entrando, porque eu estava sentindo que não estava. Que o ar não estava entrando, meu peito está pesado. Atenuou. Dentro da sessão, vão ser essas vias. E conhecendo o seu cliente, você vai saber se eu preciso começar com um disjuntor que ele é mais forte, porque essa pessoa pode ter ali impossibilidade, essa pessoa pode não ter rede de apoio, porque a depender da crise, a gente vai precisar quebrar o sigilo. Mas tem crise que não precisa quebrar o sigilo. Atenuou aqui, diminuiu, vou estar acompanhando essa pessoa ao longo das próximas horas, dos próximos dias, pensando aqui na TCC, mas também tem algumas evidências que falam que após uma tentativa, se for uma tentativa, você tem que dar um espaço de não sei quantos dias, que eu esqueci agora, não lembro se era 72 horas ou se são 48 horas, se alguém souber, para você entrar de novo em contato com o cliente, para você não reforçar para ele que, olha, toda vez que você tentar, eu vou correr, chega e trazer todo o reforço para você. Para que isso também não entre nesse quesito manipulatório, de quando eu faço X coisas, aí eu tenho muita atenção. Porque é uma coisa que eu convidei no começo as meninas, mas hoje eu vou dar uma palestra sobre crise lá pela Brapsi. Não sei como é que funciona para assistir, mas a gente vai falar sobre crise da ligação telefônica até o atendimento presencial, e lá o foco vai ser, vou me guiar mais pela DBT do que pela TCC. Mas, enfim, e aí essas são vias. Eu respondi, tanto Rose quanto Rosélia. Rosélia, me lembra essa pergunta para ver se eu consegui saná-la agora, ou se não. Sim, eu acho que era isso, assim, como trazer ele para esse compromisso sem parecer, assim, muito motivacional, muito até impositório mesmo, assim, né, de tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Acho que está muito nessa psicoeducação e entender realmente o que faz sentido para ele e fazendo isso aos poucos também, né? Sim, a validação de tipo, óbvio, João, que você vai se sentir desesperançoso se a sua namorada terminar com você. Se essa pessoa é valiosa, você ama essa pessoa, é claro que é para você estar se sentindo desse jeito. Mas nesse momento não é o que está acontecendo. Nesse momento, que é isso, a gente não pode garantir que essa namorada não vai terminar. Mas a gente vai dizer, o foco no presente. Nesse momento ela não está terminando. Ela nem sequer fez ameaça de terminar. Consegue perceber isso? E aí eu já introduzo. Pensamento não é certeza, senão a gente pensava. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Não, a gente pensava, R$1 milhão, esquina de casa, R$1 milhão. Saía e dava de cara com R$1 milhão. Então, isso vai ser muito de como você conversa com esse paciente, mas de sempre estar validando a emoção e não os pensamentos. E nessa cadência. A Marina está falando alguma coisa. Na TCC, a gente ajuda a pessoa a perceber de forma mais realista, isso faz parte da intervenção. Exatamente. A psicoeducação vai ser do começo ao fim. Porque vai ter em algum momento, se ficar muito difícil, a pessoa vai colocar em dúvida isso que ela está fazendo, tanto o tratamento, quanto que as ações dela não estão sendo suficientes, e a gente traz esse dado de realidade. Você percebeu semana passada que você fez 7 dias na semana a habilidade que a gente treinou? Isso é avanço. E para a pessoa, às vezes ela não se dá conta que isso é um avanço.
E a gente vai trazendo isso para ela também, como reforço. Então, quando a gente entrar na segunda fase, a gente vai realmente para enfraquecer essas crenças suicidas, a gente vai continuar reforçando a habilidade de autorregulação, vai ensinar a reavaliação cognitiva, que é o que a Marina trouxe agora, reforçar o envolvimento em atividades significativas e prazerosas. Ele traz isso na segunda fase, mas a gente também pode trazer na primeira de que quem são as pessoas que você conhece e confia? Quais são as coisas que você gosta de fazer? João, tem algo que você fazia antes que te leva para esse estado mais tranquilo, de prazer, e que você poderia estar resgatando agora? O que é que você acha de resgatar X atividade? Ele vai dizer se é viável, se não é viável. Quais são os lugares que você pode ir? Porque, às vezes, a pessoa, se ela morar sozinha, por exemplo, a gente vai incentivar que ela não fique o tempo todo dentro de casa, isolada. Se tem uma igreja para ir, vai nessa igreja. Se tem um terreiro para ir, vai nesse terreiro. Se gosta de shopping, vai para esse shopping. Esteja vendo gente, mesmo que você não esteja interagindo diretamente. Mas saia do seu espaço casa, se for viável, né? Se for uma pessoa que for viável, sair. Avalie o paciente ao longo do tratamento. A avaliação de risco é contínua, sessão a sessão. Lá no começo do atendimento, a pessoa já sabe que é um risco, durante o tratamento, ela fazer uma tentativa. Isso está dado. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas eu falando isso para ela, eu já crio essa previsibilidade que pode acontecer. Mas o meu trabalho aqui, João, é fazer com que isso não aconteça. Que não chegue esse momento. E eu preciso da sua colaboração para que isso não aconteça. Você concorda comigo? E ele vai dizer sim ou não. Eu já estou pedindo essa colaboração verbal dele. Identificar e solucionar. Toda proposta, a gente vai perceber como é que isso chega para a pessoa, perguntando se ela nota se vai ter algum obstáculo ao longo da semana para ela colocar em prática. Se surgir algum estressor daqueles que ele já falou, como é que ele pode lidar com a situação? Porque, às vezes, a situação de solução vai ser sair fora, não vai ser resolver. Vai ser se distrair. Vai ser fazer ação oposta. Porque talvez seja uma coisa que não tem solução naquele momento. Seja uma coisa que depende de outras variantes para ter uma solução. Checar a motivação para usar aquelas habilidades que a gente está propondo. Ao final de cada sessão, a gente pode perguntar: o que é que ficou para ti hoje? Você notou alguma coisa sobre você? Alguma lição aprendida? Algo que eu falei é diferente do que você já teve acesso até hoje? Feedbacks contínuos. Esse é um ótimo monitoramento. Feedback. Perguntar para a pessoa diretamente. Contraindicações da TCC breve. Psicose aguda. A pessoa tem algum sintoma psicótico e ela não tem rede de apoio de ter um pai, uma mãe, um parceiro, uma parceira, alguém que diga assim: eu vou segurar isso aqui em casa. Porque a gente não vai estar 24 horas com a pessoa. Se for uma psicose que fora, a pessoa pode se tornar alguém potencialmente agressiva, causar dano para ela, causar dano para o outro. Se estiver passando por alguma desintoxicação médica, que isso também pode trazer comportamentos mais abruptos para a pessoa. A própria fissura, ela pode ser considerada um problema, se a gente for para a linha de abstinência total. Então, lá no livro, ele tem alguns pontos que ele vai trazer essa ideia, né, da TCC para pessoas que fazem uso de substâncias. Então, quem trabalha com substâncias pode dar uma lida lá sobre isso. Vai ser um alvo de tratamento, independente da pessoa disser que é um problema ou não, porque é algo que interfere no curso. Aumenta o risco da pessoa, ela pode, né, estar envolvida com outros comportamentos nesse contexto de uso de substância, que cria uma vulnerabilidade para ela. Se é alguém que briga em festa, se é alguém que já tem um conflito ali familiar e mora junto com a pessoa, isso pode criar vulnerabilidades para outros problemas, para outras questões. Medicação psicotrópica, ele faz lá uns adendos, tem algumas partes que ele vai falar de que medicação por si só não vai resolver. Então, não precisa ter essa pressa da pessoa falou sobre suicídio, meu Deus, deixa eu encaminhar para o psiquiatra. Vamos agora. Não precisa. Porque isoladamente não vai funcionar se a gente não fizer a nossa parte. E a pessoa também precisa saber disso, porque tem muita gente que já chega assim, vindo psicólogo por vir, entendeu? Ou já estou fazendo tratamento medicamentoso,
E o meu psiquiatra disse que é importante estar aqui, mas eu, por mim mesmo, não queria vir, não. Vim só porque essa pessoa que é o médico está insistindo muito. Aí ele vai trazer algumas medicações, né, que tem alguns efeitos, principalmente para o transtorno bipolar, que sim, tem achados que mostram que reduz a ideação suicida, mas ele vai fazer essa chancela de que, por si só a medicação não vai resolver. A gente entra aqui no capítulo 10, e eu falei no início, para quem chegou depois, o livro ele vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, aqui eu trouxe coisas de capítulos que estão mais lá na frente, e no nosso encontro 2 e 3, a gente também vai ficar indo e voltando, porque no terceiro encontro, a gente vai voltar a falar sobre a fase 2, que seria, né, esse foco nos fatores de risco cognitivos da linha de base, que é realmente aqui que a gente vai fazer todo o trabalho de mudar essa vulnerabilidade dessa pessoa. A gente vai aprofundar no terceiro encontro. E hoje, eu queria também já introduzir o capítulo 10, começando com a gente fazer um roleplay do plano de crise. Quem gostaria? Quem tem interesse? Ou de ser terapeuta, ou de ser cliente. Eu falo que plano de segurança todos nós deveríamos ter. Que a gente pode não ter crise suicida, mas tem crise existencial, tem crise emocional, tem crise de ansiedade. Alguns terapeutas têm crise suicida, sim. Quando a gente se apropria da habilidade, fica melhor para a gente ensinar. Fica melhor de eu trazer a previsibilidade. Porque, olha, no relaxamento muscular, você vai sentir seu ossinho da bunda, quando a gente chegar na parte da bunda, você vai sentir os ossinhos bem encaixados na sua coluna. Sentiu? Se não está sentindo, senta mais na ponta da cadeira, que aí você vai sentir. Aí a pessoa fala, nossa, agora eu senti. Pois é, tem músculo ainda. Você vai sentir um posterior de coxa. Vai dar uma dor se você não está trabalhando ele. Então, tudo isso nos ajuda a conduzir melhor, quando a gente se apropria da ferramenta. Por isso que eu gostaria de fazer esse roleplay rapidinho para o plano de crise. Ele demora mais se for uma pessoa que é mais lenta na fala, de que ela tem respostas muito, não sei, ai, não sei, e a gente tem que estar trazendo ferramentas, puxando e etc. Quem quer fazer? Quem gostaria? De ser o terapeuta, ou ser cliente nesse momento? Bora, gente. Vou ter que usar a Vitória mesmo. Coitada. Cadê, galera, mulheres? Para acabar, vai ser o nosso último tópico de hoje. Ninguém? Bora, Rose. Deixa eu ver se eu consigo colocar o pin aqui em Rose também. Perfeito. Não te escuto ainda. Está fechado esse microfone. Oi. Bom dia, Rose. Bom dia. Obrigada por se propor a estar aqui nesse roleplay comigo. Me conta se você gostaria de ser paciente ou terapeuta. Paciente. Prontinho. Se vocês quiserem abrir seus blocos de notas ou pegar uma folhinha e ir fazendo de vocês enquanto eu vou estar aqui com foco na Rose, perfeito também. Que aí vocês já vão criando. Aí, pronto, deixa eu parar de compartilhar, porque aí fica só eu e você na tela. Perfeito. Oi, Rose, como você está hoje? Sábado. Hoje eu não estou muito bem. O que é que aconteceu? Eu estou com uma crise de ansiedade. Com os pensamentos bem... sabe, bem... que não estou aceitando as coisas que estão acontecendo comigo ultimamente. Estou bem chateada, desacreditada. Sinto muito que você esteja lidando com isso. Realmente, a vida tem muitos desafios e nem sempre a gente tem controle sobre esses desafios. Me fala como é que você já tentou
lidar com essa crise que você está me contando? O que é que você já fez antes desse nosso encontro aqui hoje? Eu só converso com amiga. Para se distrair ou para falar sobre esses desafios que você está enfrentando? Para falar com sobre esses desafios que eu estou enfrentando. Realmente, os amigos estão nesse lugar de apoio. Que bom que você tem alguém assim na sua vida. Em termos de ação, quando acontece essa crise, como você costuma agir? Quando acontecem as crises, quando eu sou muito pressionada no meu trabalho, quando meu marido me chateia, discute comigo, quando os meus filhos, eu deixo as coisas para eles fazerem em casa, eles não fazem, então isso me deixa muito chateada, muito revoltada. E o meu trabalho também, que está me consumindo muito ultimamente. Eu entro tipo 8 horas da manhã, fico até o fim da tarde, não sou valorizada pelas coisas que eu faço, dedico muito tempo ao meu trabalho. E estou passando por uma situação de doença também. E aí eu fico muito angustiada com tudo isso, eu não vejo uma luz lá no fim, não sei para onde é que eu vou, não sei o que vai acontecer comigo, fico muito pensando sobre a minha vida. Então eu estou muito ruim, estou muito mal mesmo, eu não vejo o futuro. Parece que você está bem cansada. São muitas coisas para lidar sozinha. Fico feliz que você tenha essa amiga para poder compartilhar sobre o que está acontecendo. Quando acontecem esses desafios, você faz algo para se acalmar, para se sentir um pouco melhor? Às vezes eu vou para academia. Academia é ótimo. Você gosta daquele ambiente? O que é que você costuma fazer lá? Faz musculação? Corre? Eu gosto mais de dançar, porque a música, ela me distrai, ela me deixa relaxada. E tem umas amigas lá que a gente dança, então, às vezes, a gente faz algumas coisas que sabe, o professor vai para um lado, eu vou para o outro, então a gente se distrai, sorri, então isso me relaxa. Então, na academia, eu consigo me distrair um pouquinho. Ótimo, um momento de descompressão. Que tipo de música você gosta, Rose? Você falou, né, dessas músicas e dança, mas você costuma escutar música ao longo dos seus dias? Gosto, sim, de músicas, eu gosto mais de MPB, mas na academia a gente termina ouvindo tudo, né? Sim, isso é na rua, mas em casa, tem alguma coisa em casa que você percebe que te leva para esse lugar mais da diversão ou até da tranquilidade? Porque, né, com filhos, imagino que é um desafio a tranquilidade de filhos, né, ser mãe, trabalhar fora, lidar com a casa, é muito difícil, e me parece que você está sobrecarregada em todas essas áreas que você me contou, mas nesse espaço da casa, o que é que te traz essa sensação de maior tranquilidade, de descompressão? Quando eu estou. Eu só vou carregar o celular aqui, que ele está descarregando, tá? Tudo bem. O que me traz na minha casa, quando eu estou com minha cadelinha, quando eu estou assistindo alguma coisa que me dá prazer, então isso me deixa mais relaxada. Entendi. Mas a maioria das vezes, assim, eu sou muito cobrada, porque o meu parceiro, ele quer uma casa sempre limpa, sempre impecável. Os meus filhos não me ajudam na tarefa de casa. Ainda tem um trabalho o meu trabalho, que é muito desgastante, é um trabalho muito que irrita muito, que requer muito de mim. Então, eu fico muito cansada. Eu sou professora, trabalho 40 horas. Sabe, lido com adolescentes, são os meninos difíceis, e isso me deixa muito agoniada, muito angustiada. Sim, são muitas áreas que realmente podem influenciar na sua crise de ansiedade. O que é que você acha da gente organizar isso que você me contou um pouco em uma lista de como você pode perceber que você está começando a entrar numa crise? Porque a crise, ela pode ser como um copo. Que cada situação dessa que você me fala, de que há uma questão com o aluno, questões com seus colegas de trabalho, questões em casa, a forma como você tem se sentindo muito cansada. Você tem dormido bem? Muito pouco. Eu tenho insônia, Sim. eu acordo à noite, eu não consigo dormir.
Ou às vezes eu chego em casa, eu não consigo fazer mais nada, então eu deito, eu durmo, e aí eu tenho que Essa acordar no outro dia. estafa, né? Exatamente. Então, tudo isso pode ser coisas que enchem o seu copo e só uma gotinha no copo tá cheio, ele derrama, não é mesmo? Então, o que é que você acha da gente organizar um plano para você perceber como o seu copo está enchendo e você conseguir esvaziá-lo antes de chegar nesse momento da crise? O que é que você acha da gente Eu fazer? acho bom, eu acho interessante, porque eu já estou num ponto, numa situação muito delicada, já pensei várias vezes em tirar minha vida, sabe? E, tá muito complicado. Viver tá muito difícil. Me parece que é isso mesmo. Porque mesmo que você tenha essa amiga, me pareceu que você está se sentindo bastante sozinha e um pouco desamparada. Porque às vezes ela também tem as questões dela, né? E às vezes eu fico até com receio de procurá-la, porque às vezes eu vou contar alguma coisa minha, ela também tem as coisas dela. Ela para me ouvir, às vezes ela só ouve mesmo porque eu preciso desabafar, mas... Sim. Então, vamos ampliar um pouco desse cuidado. É. Me conta se você percebe quando a crise está começando. Lembra que eu falei que a crise é como se fosse esse copo de água que está transbordando. O que é que te deixa? Você já listou para mim esses desafios. Eu começo a assistir palpitação. Começo a assistir Certo. palpitação, doutora. Olha, começa a palpitar, 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 palpitar. E aí... Você não tem lugar para anotar aí, né? Eu não Isso que você está anotar? me contando. Mas qualquer coisa eu posso anotar aqui e eu te mando no seu WhatsApp, já? Tá Feito. certo. Pode ser Então, assim? pode. Então, eu começo a sentir Perfeito. palpitações, palpitações, palpitações. E a palpitação vem com uma falta de ar, uma vontade de chorar. É desse jeito que eu me sinto. E antes de chegar nesse momento, o que é que aconteceu? Você percebe que é como se fosse assim, vai acontecendo uma coisa na escola, acontece uma coisa em casa, e aquilo vai acumulando, é isso? Sim. Às vezes acontece na escola e no momento eu não sinto essa palpitação, não, viu? Sim. Aí, às vezes, quando eu chego em casa, então, no caminho para casa, aí eu começo a sentir. Então, quando eu chego em casa, eu já não presto mais para nada. Entendi. Então, coloquei aqui, viu, que você me falou, questão do trabalho, tudo mais. Toda vez que acontecer uma situação como essa, esse plano que a gente está construindo aqui, você vai olhar ele em ordem. Primeira coisa são as coisas que te estressam, as coisas que te tiram do seu bem-estar. Se perceber que essas gotinhas de água estão acontecendo, você já tem que fazer alguma coisa para prevenir essa palpitação que chega, esse mal-estar, esse pensamento acelerado. Tudo bem? Tudo bem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente está construindo um plano passo a passo. Sim, estou entendendo. E esse é o primeiro passo, você notar o que é que te tira a calma, o que é que te estressa, o que é que aumenta essa sensação de desamparo, de desesperança, de que as coisas não vão mudar, tá bom? Então, anotei aqui tudo isso que você me contou, que são os seus desafios hoje. Isso aqui também pode mudar, porque pode ser que alguma coisa mude no seu cenário e não seja mais um ponto de estresse. Me conta também, você já tinha me falado que você lida com essas situações falando com sua amiga, como é o nome dela mesmo? É Júlia. Júlia, estou colocando aqui, falar com Júlia. Você também fala que mantém aí uma atividade física, tem essa dança, né? Esses amigos da academia, que é muito bom. Tem a sua cachorra, que você disse, sua cadela. Como é o nome dela? Catarina. Catarina. Então, vou colocar aqui, ficar com a Catarina. Muito bom. Tem outras coisas que você faz que também te levam para essa sensação de maior bem-estar, de tranquilidade, até de distrair mesmo, para essas questões ficarem mais longe de ti? Eu acho que assistir televisão, uma novela, um filme filme de comédia, que aí alguma coisa que me faça sorrir. O que eu gosto mais é de ir na academia, sabe? Quando eu tô desse jeito. E você dança em casa? Não danço em casa. Não O que danço. você acha de começar a dançar em casa? Também? Eu fico com vergonha. Nem no banheiro, nem quando vai tomar banho? Dançar no banheiro? Sim, só vai ter você dentro do banheiro. Ninguém vai estar te vendo. Eu posso pensar, mas acho que é uma coisa muito esquisita, assim, dançar no banheiro. Só você vai ter lá.
E os seus pensamentos são seus. Ninguém está sabendo o que está acontecendo. Se você começar a fazer, só eu e você que vai saber disso. O que você acha de experimentar? Vou colocar Eu posso aqui. pensar, experimentar e depois eu te falo? Vou colocar aqui para você lembrar. Dançar Tá no bom. banheiro. Porque o momento vai ser um momento só seu. E acredito que isso pode ter um efeito. Tem algum momento do seu dia que você para pensar como é que você está se sentindo realmente de ter esse marido que está te cobrando demais? Os seus filhos, eles são adolescentes, são crianças, são adultos? Um tem 10 anos e o outro tem 20. Nossa, umas fases de transição, né? Pois 10 anos é. é criança, mas nesse tempo de hoje já está Nossa, querendo ser adolescente, 20 anos. nossa. A pessoa acha que sabe tudo, não sabe nada, uma hora decide, vai e volta, né? Muito complicado. Gerações bem complexas de lidar. É. Uhum. Mas tem algum momento que você para pensar como é que você se sente de ser mãe, esposa, professora, amiga, de como isso faz você se sentir? Eu amo meus filhos, certo? Uhum. Eles me sobrecarregam, mas eu amo meus filhos. Mas tem hora, nossa, mas eles me tiram muito o sossego. Uhum. Sim. Meu esposo também, no início do casamento, ele era bonzinho. Mas agora, eu já estou pensando, sabe, na separação, porque eu não estou aguentando mais muita cobrança. Ele não liga mais, a gente não sai mais junto. É só aquela atividade mesmo de casa, da rotina de casa. Sim. Então não está muito sobrecarregado. Não sei se ele tem outra pessoa em casa, na rua, não sei. Nós Mas, não vamos falar sobre isso hoje, tudo bem, mas eu tá vou bom. colocar aqui, porque ao longo do nosso tratamento a gente pode pensar outras possibilidades, tanto na melhoria desse casamento, porque eu digo que o término é a última coisa, a não ser que você me diga assim, não tenho mais interesse nesse homem, não tenho mais interesse nesse casamento, aí a gente também vai trabalhar para que seja feito esse rompimento da melhor forma para ti. Porque todo final, ele gera um nível de estresse, ainda mais quando envolve filhos, né? Uma vida compartilhada. Mas eu vou colocar aqui para a gente voltar a falar sobre isso e desse lugar de ser mãe, porque me pareceu que, eu digo que não tem pai e mãe nem ruim. Todos estão fazendo o melhor que podem, dentro das suas capacidades. Então, fica tranquila, que aqui você pode falar tudo. Até que quer matar seus filhos algumas vezes, porque eu sei que chega esse momento. A gente sabe que não vai fazer isso. Então, fica tranquila, tá bom? Mas eu vou anotar esses pontos que a gente pode voltar a falar de como é que você pode gerenciar esses problemas. Me pareceu que não há muitos momentos de você pensar nesse desamparo, nessa sobrecarga, perceber emocionalmente como é que você está se sentindo. Não sei. É necessário para você conseguir expressar essa sensação de tristeza, ou até mesmo raiva que pode surgir em algum momento, ou culpa de não estar conseguindo lidar com essas questões. Tá bom? Tá bom. Vou colocar aqui todas essas coisas como você pode fazer. A gente falou desses pontos, né? O que te estressa e o que é que você pode fazer para lidar com esse estresse. Toda vez que acontecer a primeira coisa, briguei no trabalho, será que uma música que você gosta te ajudaria a dissolver um pouco? Será que pensar sobre, eu digo que, né, como eu te falei do banheiro, tudo que está na nossa cabeça ninguém sabe. E às vezes a gente briga com algum colega de trabalho, também tem isso, não sei se tem isso no seu trabalho, e a gente não vai ser absurdo para as pessoas, mas dentro da nossa mente está permitido. Então, se quiser, não, vou parar um tempo aqui que eu vou xingar essa abençoada na minha mente. Faz isso. Se você perceber que isso for benéfico para você. Depois você pode pegar uma música dessas que você gosta, escutar também, para ver que lugar isso te leva, para sair um pouco dessa raiva que dá quando a gente tem um conflito no trabalho. O que é que você acha de experimentar isso? Eu acho que a música, sim. Que traz essas coisas para o seu dia a dia. Então, toda vez que acontecer uma dessas gotinhas de água, você faz essas coisas que você está me contando. E a academia não dá sempre, mas em casa, dentro do banheiro, vai ser permitido dançar. Tá E bom. às vezes, não sei se você nota, o corpo tenso, que a ansiedade também pode trazer uma tensão, né? Isso. A palpitação é aquela coisa mais grave, mas a gente às vezes sente uma sensação na barriga ou no pescoço. E como você dança, você sabe que quando ele está dançando, está
dissipando muita coisa. A gente sai um pouco renovado, não é mesmo? É. E ao longo do nosso tratamento, eu vou te ensinar novas coisas de como é que você pode gerenciar esses pensamentos, essas emoções, para expressar ela melhor. Mas nesse primeiro encontro, foca nisso. Sempre que acontecer um estresse, uma situação, faz alguma coisa para diminuir um pouco essa sensação. Tudo bem? Tudo bem. Me conta agora, quais são os motivos para você estar viva hoje? O que é que faz você assim, nossa, mesmo que esteja acontecendo esses problemas tudo, isso aqui ainda é um motivo para eu continuar? Olha, eu vou te contar uma coisa, sabe? Só que já que tem só nós dois aqui. Uhum. Na semana passada eu pensei Sim. em tomar um monte de remédio que uma amiga minha me deu e sumir no mundo. Mas aí eu fiquei pensando, né? Eu tenho meu filho de 10 anos, mesmo ele às vezes me tirando, mas é meu filho, eu amo muito. Às vezes ele é muito carinhoso comigo, sabe? Tem meu filho também de 20, que agora está na faculdade, está terminando os estudos. Então, por esse motivo, eu acho que eu não cometi uma loucura. Entendi, Rose. Obrigada por compartilhar comigo. Esses remédios, você tem para quê? Ah, esse remédio eu tenho para... O médico me passou porque eu tive uma crise de ansiedade, né? Uhum. E minha mãe tomou alguns remédios para dormir. Então, eu peguei uns remédios dela para dormir. Então, eu queria dormir e não acordar para enfrentar aquele dia que eu sabia que seria um dia muito tumultuado na minha vida, sabe? Muita coisa para fazer na escola. Menino querendo coisa, marido querendo casa arrumada, almoço quando chega que ele não bota nenhum prato na mesa. A escola, muita fofoca, muita coisa. Então, eu estava muito agoniada. Então, me deu vontade de sumir no mundo. Uma pressão, né? Muita pressão. Além dos seus filhos, né, te motivam a continuar, tem mais coisas? Não, Tem nada? Nem ir lá encontrar os amigos da academia e ter esse momento da dança? gosto. A dança eu gosto. A dança eu gosto. O que mais? Não tem? O que mais você gosta de fazer sozinho? Que pode ser, nós tomar um café, final de tarde, comendo um bolo, vendo um pôr do sol, tomar um sorvete, uma cervejinha. Com essa minha amiga, às vezes a gente sabe, senta assim, bate papo, toma um cafezinho, toma uma cervejinha, dá uma risada. Esses momentos e me faz esquecer das coisas que eu tenho, sabe? Dos problemas da minha vida, que é muito problema. Eu lhe contei a metade, mas é muito problema. Mas a longo prazo, você pensa alguma coisa que pode ser ou para amanhã, motivos para viver até 5 horas da tarde de hoje? Tem algum? Eu acho que é ficar de bem comigo mesmo, sabe? Ficar em paz com o meu coração. Tirar essa coisa do meu peito, essa agonia, essas coisas da minha cabeça, esse pensamento ruim. Tudo que eu queria da minha vida é esse. Nesse momento eu penso nisso, sabe? É muito pensamento ruim na minha cabeça. Muito pensamento. É por isso que você está aqui hoje. Esse é um dos motivos, então. Posso colocar essa terapia como um dos motivos para chegar nesse lugar de se sentir em paz. Você me falou dessas medicações que você tem em casa. O que é que você acha de você dar essas medicações para a Júlia ficar com elas durante um tempo? Porque você está me contando que são medicações que você não toma no dia a dia, mas que você tem lá. O que é que você acha? Esses remédios de dormir é da minha mãe, né? Então eu não posso nem dar para a Júlia, é da minha mãe. Então, quando ela não mora comigo. Ela não mora comigo. Às vezes ela vem uns 15 dias, passar uns dias em casa comigo. Então ela tem esses remédios lá. Então eu aproveito quando ela está lá e pego alguns e tomo esses remédios. Para dormir, porque dia assim descansa minha cabeça. Então você não tem lá. Quando ela não está lá, você não tem eles. Não tem. Você Mas Júlia tem, viu? Júlia tem, que Júlia toma para dormir. Sim. Estou te falando de passar esses remédios para alguém, para a gente pensar na situação mais difícil. Porque pode ser que seja um momento que, mesmo que a gente está fazendo esse plano aqui agora, e a ideia é que você saia daqui e já comece a colocar em ação, mas pode ser que aconteça alguma situação nova, uma situação que seja muito estressante para você, e esse pensamento surja com muita força. E a gente precisa pensar como é que a gente vai proteger Rose. Porque no pensamento, quando a gente está muito mal, a gente nem está vendo nada, às vezes a gente nem enxerga direito. Só está aquele pensamento
na nossa mente. É assim que você se sente às vezes? Sim, sim. Então, a ideia é que a gente tenha alguma pessoa de segurança que possa ficar com esses medicamentos quando você... Então eu preciso conversar com a Júlia, porque às vezes quando eu estou agoniada, ela me oferece esses remédios, sabe? Ela fala, Rose, toma um para dormir que você vai descansar. Não. Automedicação, somos contra. Ah, Não tá. passou por um médico, não fez uma avaliação. Se durante o nosso acompanhamento você perceber que sim, a gente avaliar que sim, seria benéfico uma medicação para você dormir, vou te encaminhar para o médico para ele passar uma que é especificadamente para você, para o seu caso, e não da sua mãe, nem da Júlia. Então, talvez seja importante conversar com a Júlia sobre esse momento que você está vivendo para receber esse apoio, esse acolhimento. Além da Júlia, tem mais pessoas que você se sente à vontade de conversar? Não, Ou eu só confio nela. para se distrair? Entendi. Não, porque senão vão me chamar de louca. Já me chamam de louca, senão vão achar que eu sou louca. Sim, Não. importante. Isso que você está vivendo não dá para ser compartilhado com qualquer pessoa. Se for alguém que vai gerar mais mal, é melhor a gente aumentar aqui nossos encontros, você ter mais espaço para falar, ou estar mais aberto com a Júlia. O seu marido, então, ele não sabe disso, de como você vem se sentindo. Não. Ele me fala que eu sou louca. Entendi. Realmente, essa é uma coisa que a gente vai abordar na nossa terapia, porque quem nos ama não pode nos fazer mal, né? Amor e dor, amor e sofrimento não combinam. O que é que você pensa sobre isso? É, concordo. Uhum. A gente está quase no finalzinho do nosso plano. Eu coloquei aqui de apoio a Júlia, que é um lugar, e a gente também tem que pensar numa situação extrema. E se você precisar, se você entrar nesse lugar de estar pensando em tirar a sua própria vida, né, de não estar mais aqui, se você for colocando esse plano, você vai seguir. Desde o primeiro, perceber o que é que está te estressando, fazer alguma coisa para diminuir o seu copinho de água. Se perceber que está fazendo e ainda está se sentindo muito mal, fala com a Júlia, busca suporte. Falei com a Júlia, fiz isso tudo, não está funcionando ainda, vou acionar a rede especializada, que sou eu. Você pode me mandar mensagem. Para mim, olha, de madrugada eu não consigo atender, porque eu realmente vou estar dormindo, certo? Mas ao longo do dia pode me mandar mensagem, se você perceber que, nossa, já fiz aqui meu plano e não estou sentindo que está diminuindo essa intensidade, você pode mandar mensagem e a gente vai buscar fazer um atendimento de emergência com você para eu te ajudar a se regular melhor, tudo bem? Mas de madrugada, se acontecer, você perceber que está muito fora, nada está ajudando nesse momento, pronto, socorro. Tá bom. Pode ligar para o SAMU, vou colocar aqui os números, o bombeiro, no último caso também. Tem o CVV. O CVV, às vezes, ele tem um problema. Quando você liga, às vezes você não consegue atendimento, mas eles também têm por chat. E você pode falar com uma pessoa. O que é esse CVV? É o Centro de Valorização da Vida. Lá você pode falar com outra pessoa que está lá para te escutar e te apoiar nesse momento para que você não tome os remédios, por exemplo, ou que você não faça algo que vai causar dano à sua vida. E esse apoio é muito importante. São pessoas que são treinadas para fazer esse acolhimento emocional. E isso pode dar um tempo para ou amanhecer, eu chegar, eu acordar, eu ver sua mensagem, a gente marcar um atendimento, tudo bem? Mas em último caso, de madrugada, coisa e tal, pronto-socorro, se você perceber que, nossa, eu preciso de mais apoio. Podemos? Podemos. Colocar isso como um plano. Esse Sim. é o último passo. Muito bem. Então, isso aqui eu vou mandar agora no seu WhatsApp. Com o tempo, pode mudar esse plano. Que eu vou trabalhar para que não chegue nunca esse momento que você pense em tirar a sua própria vida, vou te ensinar habilidades de gerenciar. E ao longo da semana eu vou falando com você. Pode ser daqui para terça-feira, mandar mensagem para saber se você colocou alguma dessas coisas em prática, se está funcionando, se está indo bem. Nesse mesmo horário? Não, vou te mandar mensagem ao longo do dia, na sim. terça, para saber se você colocou em prática, se está precisando de algum apoio, ali por mensagem, rapidinho. Tá certo. E se você precisar de um atendimento, a gente também pode agendar. Pode ser assim? Pode ser, sim. Pronto, vou te mandar agora no WhatsApp. Muito obrigada, Rose, pela sua confiança. E eu estou aqui para trabalhar junto com você, para que você chegue nesse lugar
né, de se sentir mais tranquila, de conseguir lidar com os desafios da vida com mais qualidade e viver na vida que você quer viver. Tá bom? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. De nada, Rose. Atriz, né, gente? Voltamos, pessoal. Notem que eu não usei escala, não usei nada. O que é que eu entendi com o que Rose foi trazendo? Que a medicação ela não tinha naquele momento. Ela me falou. Ela estava me falando, trazendo os filhos como esse lugar de apoio, tem uma criança envolvida. Os filhos, eles podem ser um fator de risco e um fator protetivo. No caso de Rose, nesse momento, era um fator protetivo. Mesmo Rose lidando com esses desafios, dentro do capitalismo ela está funcional, ela está trabalhando, ela está gerindo a casa dela. Rose está indo a trancos e barrancos. Eu também poderia parar aqui e dizer assim, vamos ligar para a Júlia, porque aí Júlia já fica sabendo que você começou esse tratamento e vai ser mais uma pessoa de apoio. Esse seria uma via também. Também seria uma via, se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia puxar a Rose para a gente já fazer alguma prática de relaxamento. Mas eu falei, não, gente, que eu tenho um time aqui com vocês, que já passou, e vocês estão até aqui, até agora, obrigada por isso. Eu falei, não vou meter essa agora, porque vai demorar mais, mas era uma coisa que poderia acontecer, já que ela estava me falando dessa exaustão, desse cansaço, dessa mente. O movimento, me pareceu para a Rose, vai ser algo importante. Tudo que mantém ela ativa. Ela falou da dança, mas também está me contando uma mulher que não está se permitindo dançar no banheiro. Como assim que ninguém está vendo? Então, pode ter um nível de auto-julgamento grande, que são coisas que a gente vai trabalhar futuramente. Tem o Pet ali junto, Catarina, que pode estar nesse apoio. Então, dali a um tempo, eu posso incentivar que ela saia, mesmo cansada, que ela dê uma passeadinha mais longa, talvez com Catarina, só as duas. Sem essa interferência de terceiros, ela vai dar essa passadinha, que vai ser dentro do prédio ou fora do prédio, se for condomínio. Então, são coisas que posso propor para ela. Agora, eu gostaria de ouvir vocês, ouvir a própria Rose, sobre o nosso que a gente fez aqui. Oi, gente, foi maravilhoso. Primeiro que eu vim assistindo a aula no carro, né? Porque eu moro no interior e estava vindo para Salvador. Então, eu estava assistindo, então, alguns momentos eu não peguei. Eu cheguei aqui e comecei a participar, peguei a aula no meio e comecei a participar. Então, quando incorporou a atriz, meu filho tá aqui, eu estava aqui sentado, meu esposo começou a sair da sala olhando para mim. Mas, assim, foi muito importante, eu aprendi muito, para mim foi muito, sabe, foi gratificante, foi maravilhoso participar desse momento, desse roleplay, aprendi muito, sabe? Muito bom mesmo, muito bom. E eu disse, meu Deus, o povo não pode acreditar nisso, imagina isso. Já pode. Eu perdi teve hora que eu perdi até a concentração. O povo me olhando. Se precisar de uma renda extra, já pode entrar agora na escola de teatro. Pode. Quem levantou a mão primeiro foi a Rosinal, pode falar. Obrigada, viu, Rose, pela disponibilidade, porque eu fiquei aqui toda... E foi maravilhoso, assim, acho que trouxe muito aprendizado. Obrigada, Terezinha. Eu vou perguntar, se estiver fora também, você sinaliza, Terezinha, porque eu fiquei pensando nesse contexto que Rose trouxe, pensando nas demandas que eu costumo receber, e pensando no contrato inicial, pensando que esse foi um primeiro atendimento, por exemplo, entendi que era o primeiro atendimento. E quando é um caso assim, e às vezes é bastante crítico, e junto com tudo isso tem o contrato de trabalho, o contrato financeiro, e essas coisas me pegam. Eu sei que é um contrato, mas às vezes o paciente é a primeira vez, inclusive em psicoterapia. Às vezes vem de um contexto que é para atendimento social, e aí tem toda essa questão da vulnerabilidade financeira ali também.
E eu fico pensando como fazer todas essas questões, intervenções, falar do contrato financeiro e falar que se ela precisar de uma sessão extra, ela vai ter que pagar por essa sessão também, por exemplo, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nesse sentido, assim, pensando um pouco também nas minhas experiências assim, de atendimento, que às vezes eu recebo e é o primeiro contato e tá em uma urgência e a gente tem que colocar tudo isso junto, assim, também, sabe? Sim, acho que depende muito de como é a sua tratativa em termos de acordo, de forma geral. Então, na minha clínica, o contrato ele é antes do primeiro atendimento, um contrato escrito, assinado, onde lá já prevê essas coisas, que o atendimento, se precisar de mais atendimentos além daquele que ele está contratando, ele é pago. Então, a pessoa já está sabendo disso, de antemão, quando ela vem. Então, essa é uma via. A pessoa que vem, eu faço atendimento emergencial, plantão. Quando a pessoa vem por mensagem, mesmo se ela já estiver rolando, isso vai estar lá escrito. O valor é X para o atendimento emergencial. A pessoa não é minha paciente, eu vou conhecer ela naquele dia. E nesse primeiro contato, eu vou dizer, fulano, né, eu me chamo tal, o meu objetivo aqui com você é te apoiar e te ajudar a reduzir, seja lá com o que você esteja passando, para que quando a gente termine essa sessão, você se sinta mais amparada e melhor regulada para lidar com a sua situação. Porque, às vezes, eu já pergunto da pessoa sobre o que é no atendimento emergencial. Então, estou indo com essa informação, mas não sei um contexto. Vou descobrir na hora. Mas eu já me comprometo logo de cara disso, que eu vou ajudar ela a se sentir mais apoiada, porque eu vou estar validando o tempo todo, e vou auxiliar ela a reduzir essa intensidade emocional, que é o foco da crise, estabilização. E após isso, ela vai conseguir lidar melhor com, seja lá com o que ela estiver enfrentando. Se dali daquele plantão, dali a 2 dias, 1 dia, ela precisar de novo de outro atendimento emergencial, ela vai poder me contratar de novo. E ela vai pagar de novo por esse serviço. Ela não é minha cliente. Ela está vindo só para esse foco principal. E no final da sessão, eu vou dizer, fulano, no seu caso, eu recomendo que você esteja em acompanhamento contínuo. Por conta de X, Y, Z. O que é que você pensa sobre isso? E aí eu passo um novo acordo financeiro, porque o atendimento emergencial, ele é um valor mais alto do que o atendimento da terapia. Então, lá, pessoas que já leram o contrato, já viram, quando abre a câmera, oi, fulano, apresento, falo dos meus moldes da terapia. Antes dela assinar, eu também sinalizo, se você tiver alguma dúvida, antes de assinar, por favor, me envie, a gente pode conversar sobre isso. Mesmo a pessoa tendo assinado, na primeira sessão, eu falo, se tem alguma dúvida, eu vi que você assinou o contrato, por isso, né, estamos iniciando, mas ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que você queira esclarecer? Sim, não, a gente esclarece e segue. Então, acho que eu consegui responder sobre algumas coisas, né, aqui. Então, vai ser muito dos moldes. Ainda hoje tem gente que só faz esse contrato verbal, de sessão. E talvez seja um empecilho que você está me contando agora. Mas acredito que é muito importante, antes de iniciar tudo, você separar 10 minutos, 15 minutos para falar sobre isso. Porque senão vai ficar solto. E o limite quem dá é nós. A gente que precisa estabelecer esse contorno nesse processo. Porque às vezes o que a gente faz no primeiro, se repete no segundo, vai se repetindo e fica assim, ad eterno. Ou quando a gente precisa restabelecer esse limite, fica muito difícil restabelecer esse limite com a pessoa. Respondi? Perfeito. Muito obrigada, Tereza. Por nada. Pode falar, Rosélia. Eu achei fantástico, assim, o desdobramento, porque eu via a teoria acontecendo ali na prática de uma maneira muito fácil, né? A gente, às vezes, fica pensando, nossa, mas como que eu vou colocar isso na prática? E na prática pode ser mais simples, realmente, do que a gente imagina. Aí eu anotei 3 pontos, assim, o quanto que ela foi falando lá, né, da doença, do relacionamento, do trabalho e tal, e você não se prendeu, não se aprofundou nisso, justamente porque não era o foco, né, se aprofundar, ter essa narrativa psicossocial, né, como você comentou. Achei interessante você voltar sempre na rede de apoio dela, né, na amiga Júlia, e aí eu fiquei pensando assim, né, nós estamos em Setembro Amarelo e uma frase que sempre aparece é, você não está sozinho,
mas as pessoas, elas se sentem sozinhas. E aí, quando você aponta, olha, você tem Júlia, você pode conversar com Júlia e tal, é meio que reescrever. Você não precisa estar sozinha, você tem apoio, você tem uma amiga com a qual você pode contar, mesmo ela não resolvendo, né, os problemas. E aí você reforça no final, né, essa importância do profissional, de que você estará lá disponível para ela também e tal. E aí, o último ponto que eu anotei foi quando a Rose coloca a mão na boca e fala assim, eu posso, né? Tipo, eu posso dançar no banheiro? E faz aquela cara de vergonha do tipo... E o quão importante foi isso? Eu quase chorei aqui, porque o quão é importante a gente validar, a gente dar permissão para as pessoas sentirem, né? Você pode fazer sim por você, você pode sentir a sua emoção, você pode expressar isso de alguma maneira. E, nossa, eu achei fantástico. Obrigada por esse momento, meninas. Rose, assim, eu fiquei... Rose, algum desses pontos eram verdades? Eu fiquei assim... Não, gente, não. entregou, Eu falei não pedi nada, entregou tudo. Não, na verdade, eu faço academia e faço corrida de rua. Eu não quis falar da corrida, e gosto de pedalar também. São 3 atividades que eu faço, né? Dança, corrida de rua e pedal. Mas a corrida de rua, mas a dança, eu vejo que tem outras mulheres lá